Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começo aqui mais um comentário da Revolução Industrial Brasileira sobre a nossa economia, sempre sobre uma perspectiva desenvolvimentista assumida. Afinal de contas, esse é o único canal de jornalismo econômico do Brasil que tem uma perspectiva assumida, um lado assumido, como os outros também têm, só que o contrário deles, pelo viés, pela perspectiva do desenvolvimento, do crescimento. Bom, hoje o comentário vai ser o seguinte, vocês devem saber, quem acompanha aqui, imagino que saiba disso, que existe um negócio chamado Boletim Focus do Banco Central. Trata-se basicamente do seguinte, periodicamente o Banco Central vai até os agentes privados da economia, não apenas do mercado financeiro, porém, em sua maioria, do mercado financeiro, e faz uma pesquisa, faz uma consulta sobre as perspectivas que eles têm em relação ao futuro da economia. Eles perguntam para você para onde está indo o PIB, qual é a sua previsão para o PIB, qual é a sua previsão para a inflação, qual é a sua previsão para a taxa de juros, etc, etc. Pois bem, então acaba sendo uma maneira de sondar as expectativas, e ajudar a tomar decisão. Isso no mundo normal. No Brasil de hoje, e esse é o tema do nosso vídeo agora, do nosso comentário, a mediocridade que está absolutamente instalada ficou revelada assim, a olhos nus, no Boletim Focus que saiu hoje, no dia 22 de novembro, quando eu estou gravando aqui essa mensagem a vocês. Basicamente, bom, quem ainda acreditava nas lorotas do Paulo Guedes e companhia, dizendo que a recuperação da economia brasileira está indo muito bem, e que era a recuperação em V, não é verdade? Que desceu muito fundo, mas rapidamente ia virar alguma coisa muito pujante e o Brasil ia andar para frente com muita beleza, muita facilidade, etc, etc. Claro, agora está se vendo com o choque da realidade de que nada disso nunca esteve no cenário. Você até pode ter se enganado antes, mas agora já não dá mais para se enganar. O Boletim Focus diz o seguinte, olha, a expectativa vem caindo já há mais tempo, mas nessa vez a expectativa, por exemplo, para PIB de 2021 já caiu para 4,8% de crescimento, e aí cabe lembrar o seguinte, que em 2020 o PIB caiu 4,1%, tá? Caindo 4,1% e crescendo agora 4,8%, é matemática básica, significa então que o PIB terá crescido então apenas 0,7%, concorda? Então é 4,1 negativos com a diferença para 4,8 positivos, 0,7%. O que pessoal, é praticamente não crescimento, tá? Como eu já coloquei anteriormente aqui, o crescimento populacional, que gira em torno de 0,4%, 0,5% ao ano, consome todo esse novo recurso produzido. Então, basicamente, o Brasil está numa situação vegetativa em termos econômicos, sem capacidade de gerar possibilidades reais para a sua sociedade. Então, a sociedade se vê numa situação como essa, numa disputa fratricida por recursos cada vez menos disponíveis, tá? Oportunidades cada vez menos disponíveis e, naturalmente, com isso, a queda da renda é um resultado prático daqueles assim que você não consegue fugir, não consegue escapar. A renda é declinante, E isso é o que todo mundo experimenta, está experimentando isso nas ruas, nas empresas, nos níveis de consumo, etc, etc. E o Boletim Focus também perguntou aí para o pessoal dos agentes privados econômicos o seguinte, qual é a previsão do PIB para 2022? E a previsão, pessoal, é o seguinte, de crescimento de apenas 0,7%. Só que essa previsão já é sobre um cenário que nesse momento está previsto em crescimento de 0,7% em termos reais apenas. Ou seja, os caras estão prevendo a duplicação de uma mediocridade em cima de outra. E veja, as previsões de momento, como essas que o Boletim Focus apresenta, retratam naturalmente condições de momento, óbvio. E aí o que acontece é o seguinte, nas próximas edições do Boletim Focus é muito possível que se veja que a previsão para 2022 caia ainda mais. É muito possível que isso aconteça. Por quê? Porque está praticamente encomendado um cenário em que, e aí vou passar os outros números, o Brasil vem vindo de uma alta galopante de juros que saiu de 2% no início do ano e, de acordo com as previsões aqui deles, vai chegar no fim de 2021 a 9,25%,
lembrando que está em 7,75, né? Então já quase 2 dígitos de juros. Lembre-se que saímos de 2 em janeiro, tá? Ou seja, é um choque de juros, é um choque de encarecimento de crédito, um choque de encarecimento de financiamentos em geral, é um choque recessivo dado pelo Banco Central, por interesse do mercado financeiro, a pedido do mercado financeiro, né? Choque recessivo esse que, claro, vai ter impacto em toda a cadeia produtiva, não há a menor dúvida disso, né? Que restringe demanda. Só que os caras ainda preveem o seguinte, que para o final de 2022, né, os juros deverão estar no Brasil a 11,25. Mas aqui aplica-se a mesma lógica de que a previsão de um momento pode mudar no momento seguinte, e é muito capaz, porque essa é a tendência que se verifica, que a previsão para o final de 2022, daqui a algumas semanas, né, seja para mais do que 11,25% nos juros. Como eu mesmo abri essa informação recentemente no Twitter, né, do relatório reservado, que é um serviço de informação privado de uns caras em Brasília, né, eles cobriram a questão financeira com as fontes que eles têm lá, questão monetária, quero dizer. Os agentes de mercado virou bagunça, virou desfile de carnaval do Joãozinho 30, né? Tá cada um dizendo um negócio a respeito da taxa de juros, tá? Então é óbvio que, né, dado que estamos assim, aqueles que têm mais poder sobre, né, os agentes públicos que definem essas coisas, ou seja, o Copom do Banco Central, definirão. E eles certamente vão chutar para muito mais alto do que isso, assim. Eu não tenho muita dúvida de que é improvável que ao final de 2022, né, ano que vem, a gente tenha um juro de apenas 11,25 por ano, sendo que eu não acho nada apenas, na verdade, já acho um descalabro. Talvez nós cheguemos até um juro de 14, um juro de 15, né? Quem sabe até pior. A depender de um outro número, que é o número da inflação. O IPCA, medido aqui pelo Focus do Banco Central, segundo as previsões, termina 2021 em 10,12, né? E também, segundo os mesmos, né, conhecedores aí da realidade econômica, terminará em 2022 a 4,96. Esse é o número mais polêmico, na minha opinião, porque, veja, primeiramente no Brasil, inflação é só a inflação, ninguém pergunta a origem da inflação, quando isso, na realidade, faz toda a diferença. Segundo, com que bola de cristal eles podem fazer a previsão de 4,96 para o ano que vem? Se, né, a mesma previsão diz respeito aqui ao seguinte, eles acham que o câmbio para 2022 termina no 5,50, igual termina em 2021. Percebem como, na verdade, então, se a nossa inflação é toda originada na desvalorização cambial, que por obra e graça da Petrobras e da Eletrobras, manipuladas de acordo com o governo neoliberal, vem fazendo essa transmissão do choque de preço do câmbio para a sociedade quando isso não precisava ser feito, percebam como, mesmo com uma estabilidade da previsão de câmbio para 2022, eles continuam prevendo o aumento da inflação de 4,96. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, são eles dizendo, ó, a gente está prevendo alguma inflação, que é 5%, é acima da meta de inflação, já para encomendar as altas de juros do ano que vem. Perceberam? E, claro, ao longo dos próximos boletins Focus, eles provavelmente subirão as expectativas de inflação, né, para 2022, a fim de fazerem o que fizeram esse ano, que é pressionar o Banco Central através dos mecanismos de controle que eles têm sobre o Banco Central, para fazer com que os juros terminem em 2022 não em 11,25, sim, além disso, né? O que naturalmente terá um impacto, né, na variação do PIB ainda mais dramática, ainda mais negativa. E é possível, então, pessoal, que ao invés de crescer em termos reais, não só os 0,7% que possivelmente cresceremos esse ano, talvez no ano que vem cresceremos ainda menos. Ou talvez entremos a fundo numa recessão, como, aliás, a recessão técnica já está presente com 2 trimestres consecutivos de redução da atividade econômica. Tá entendendo agora por que é que está faltando vaga de trabalho? Está entendendo agora por que é que, né, tudo está tão difícil? Está entendendo agora por que é que as coisas estão complicadas? Por que não tem, né, perspectiva? Por que tanta gente está querendo fugir do Brasil, etc, etc? Porque essa situação está um horror, né?
E é claro, assim, da perspectiva do desenvolvimentista, da perspectiva enfim, da economia heterodoxa, vamos dizer assim, existe espaço para se fazer muita coisa, né? E é recomendável que se façam coisas diferentes do que simplesmente asfixiar, né, a dinâmica da economia como tem se feito, né? Eu queria chamar a atenção para alguns dados, porque de onde vem essa situação tão ruim em que a gente está metido, né? Essa situação em que a gente se autoproíbe de crescer? É uma explicação naturalmente multifatorial, né? Vai ter gente que vai colocar ênfase, por exemplo, no preço do câmbio, mas vai dizer, não, é porque o câmbio ficou muito alto, né? E aí todos os preços da economia que tem impacto de importação, etc., também subiram e isso, né, forçou o Banco Central a subir juros. Explicação muito parcial, porque desconhece que no meio do caminho tinha a pedra, né, que foi a decisão tomada em 2016, na verdade, né, do governo federal de dolarizar, tá, preços essenciais, notadamente os preços de combustíveis, né? Tudo isso visando facilitar para empresas multinacionais a entrada no mercado nacional para concorrer com a Petrobras em pé de igualdade. Não para trazer menor preço para o consumidor, porque isso na verdade nunca veio nem virá, e sim para facilitar para essas empresas internacionais esquemas econômicos, né, que são muito vantajosos para elas à custa do interesse da sociedade brasileira. Assim como também você pode chegar e dizer, não, mas temos um problema fiscal, temos um problema de, né, um grande rombo fiscal, etc., que vem lá do governo da Dilma e, portanto, isso obrigou o governo a entrar em endividamento e esse endividamento leva a uma desconfiança do mercado e coloca, então, os juros mais para cima, etc., etc. Verdadezinha muito mequetrefe relativa a essa, porque, no fim das contas, né, quando em 2020 nós precisamos, e aí temos até uma prova empírica disso, né? Quando precisamos, por razão humanitária, fazer um grande programa de despejo de dinheiro na sociedade, que foi o auxílio emergencial, aquilo foi feito e nem por isso abriu-se um grande buraco embaixo do Brasil pelo qual nós estaríamos descendo agora. Quem disser para você que é por causa do pagamento de auxílio emergencial, como vem dizendo aí alguns, né, que nós estamos nessa situação aqui agora, ou não entendeu nada, que eu acho que é difícil, porque eles entendem muito bem, ou está de caso pensado querendo enganar a sociedade com uma verdade muito relativa, muito mequetrefe. Digam-me lá, né? Esse auxílio emergencial pago em 2020 teria o poder de provocar um excesso de demanda na sociedade ao ponto de justificar uma alta de preços tão galopantes assim, quando na verdade existe uma explicação tão mais fácil para a alta de preços como aquela que eu acabei de falar, do choque de custos, né? Então veja bem, tudo se desmonta com muita facilidade. O interessante aqui é discutir como que os agentes de mercado estão se comunicando com o Banco Central para encomendar um cenário ainda mais recessivo no ano que vem, né? A única coisa que me deixa realmente assim meio boquiaberto é ver como que um governo vai tentar uma reeleição, né, promovendo isso. Porque realmente é um tiro no pé assim com bala de canhão. Você fica pensando, pô, como é que o cara haja furação de teto? Porque no fim das contas, pessoal, bastava ter feito uma flexibilização das regras fiscais, essas regras draconianas, né, que o Brasil se autoimpôs há tantos anos, já desde 2016, 2017, para aliviar a situação. Fazer um programa de investimento público, grandes obras, né, projetos de infraestrutura, contratação, frente de trabalho, entre outras coisas. Entre outras coisas. Para finalizar, eu queria comentar aqui o seguinte. Existe um fator muito crucial no na nossa tendência à estagnação econômica, porque vou tentar explicar isso em 1 minuto para não fazer o vídeo ficar muito longo. Os setores produtivos da economia, os mais produtivos, aqueles que têm maior capacidade de ganhos de escala, quando eles param, quando eles ficam estagnados, em geral, comprometem todo o restante da economia. E lógico, o Brasil passou pelos últimos, 25, 30 anos, um processo grave de desindustrialização que tirou daqueles setores que têm ganhos de escala crescentes, que têm capacidade de geração de sinergias tecnológicas e produtivas, comerciais, empresariais, etc., etc., tirou desse setor, né, graças a esse processo de reprimarização, de desindustrialização, a capacidade de produzir. Então hoje nós não temos apenas uma indústria que é pouco competitiva, temos uma indústria que já é quase nula.
E o resultado disso é que a capacidade de crescimento da economia como um todo, né, não tendo mais um tecido industrial relevante, fica comprometida. Eu ofereço essa explicação estrutural como uma sugestão para a gente interpretar juntos aqui no diálogo a nossa incapacidade de gerar crescimento no Brasil nessa década. Isso é reversível? É, mas custa um trabalho que eu não sei se as nossas lideranças políticas e econômicas estão dispostas a fazer, né? Cabe a nós exigir que isso seja feito. É isso aí. Obrigado. Até uma próxima.